Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. Hoje a gente vai falar sobre o papel da mulher no agronegócio. E a nossa entrevistada de hoje é filha de agricultor. Herdou, portanto, a paixão pelo campo da família e, após assumir a fazenda e a criação de gado Nelore nos sistemas de cria, recria e engorda e inseminação artificial, trouxe aí também para a gente uma caminhada brilhante promovendo a fundação do Núcleo Feminino do Agronegócio. Uma ideia muito bem-vinda que acabou se tornando referência para muitas mulheres hoje centradas no agronegócio neste país. Ela também vai estar atuando forte no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que acontece em outubro em São Paulo. Vamos contar a história também desta comerciante, produtora rural, Carla Freitas, fundadora então do Núcleo Feminino do Agronegócio, e vamos falar das oportunidades e dos desafios enfrentados pelas mulheres que atuam nesse setor. Carla, seja muito bem-vinda aqui ao podcast AgroTalk. Obrigada, Ângela. É um prazer muito grande poder estar aqui, né? Conversando com você e com todas essas mulheres do Brasil. Aliás, não só mulheres, né? Mas todos os produtores, mas principalmente com a mulher brasileira que está trabalhando, né, Ângela, nesse mercado tão pujante. Obrigada pelo convite. É um prazer, Carla, ter você aqui. E eu li a sua história, né? Eu vi que praticamente você atravessou o Brasil de sul a norte, né, com 19 anos de idade e mudou a sua vida por completo. Eu quero conversar com você a respeito disso, mas fala um pouco para a gente, então, da sua formação profissional, essa guinada que te levou a assumir a propriedade da família, Agropecuária Bela Vista. Conta um pouquinho para a gente lá das suas origens. Pois é, você sabe, Ângela, engraçado, né? Meu primeiro vestibular que eu fiz era para exatamente veterinária, porque eu sempre gostei muito do campo, né? A influência do meu pai, da minha mãe, que foram produtores, e acabei que eu me enveredei para a história. Eu me apaixonei pela história, mas o que aconteceu? Eu casei muito nova e, e larguei tudo, a faculdade, tudo, e fui para o estado de Rondônia, porque eu me casei com 19 anos e fui para Rondônia. Quando cheguei em Rondônia, eu comecei a fazer uma faculdade de administração de empresa, porque era a única que tinha. Eu tive que abandonar, porque na época assim, eu não sei se eu tive exemplo de pai e de mãe, que sempre foram pessoas muito empreendedoras, né? Eu já, quando cheguei em Rondônia, eu montei uma ótica, e essa ótica transformou em várias óticas, e, e acabou que eu também não consegui fazer essa faculdade de terminar, porque daí vieram 3 filhos, essas minhas empresas que começaram a... Então, eu comecei a fazer a faculdade e larguei. E o que aconteceu, Ângela? Fui terminar o curso, uma graduação, já agora, há pouco tempo, porque eu tinha muita vontade de fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas sobre agro. Uhum. E então minha experiência foi muito assim de cursos que eu fiz extraoficiais da faculdade, em congressos, e essa experiência e esse dia a dia também da fazenda é que me trouxe toda uma bagagem. Sim. Que Veja bem, você começou uma faculdade de designer e essa faculdade ela remete para a gente algo que a gente precisa criar, né? Usar muito da criação na cabeça. E aí você contou aqui agora que você paralisou essa universidade, mas ela te trouxe, né, essa capacidade de criar, de imaginar, e aí você foi para esse MBA de gestão do agro, né? E colocou tudo isso para fora, nesse pensamento para o agro, nessa essa coisa de criar. eu cheguei a uma conclusão que hoje
A pessoa tem que estar completa quando ela se liberta. Uhum. Você fazer design hoje, o design ele pode ser de produto, de roupa, inclusive o design think, de pensamento mesmo. Sim. Então, o design ele te faz com que você saia da caixa, que você consiga olhar todos os outros ambientes de uma forma criativa, não liberta. Então, quando eu foquei no design, porque eu achei que seria uma coisa interessante, depois de anos de experiência, eu fiquei muitos anos, Ângela, trabalhando na fazenda e focada no agronegócio. Quando eu fui para o design, eu comecei a ter uma visão mais ampla de outros que estava acontecendo no mundo, né? Porque essa tecnologia que entra e uma série de coisas, você tem que mudar muito a sua visão de mundo. Você tem que sair lá daquele. O nosso meio agro, ele teve uma explosão, mas tem muita gente que foca só naquilo e a gente precisa estar focado num mundo mais que interage, né? Você vê que o agro, ele não é só hoje o campo, ele tem a indústria do agro, ele tem que é fortíssima, né? Você faz hoje tudo, né? Ligado a computadora, tudo. Então, o agro não é mais uma coisa de você pegar um trator. Então, se você não tiver essa capacidade de estar se aprimorando e abrindo esse leque de informações, você vai ficar para trás. Eu vejo Sim. pessoas que ficam para trás. E o Ô, que Carla, focando um pouco agora nessa questão de gerir uma propriedade, né? Você está em Rondônia, se eu não me falha aqui a minha contagem, há mais de 40 anos. sim, E eu de lá para cá, você veio introduzindo novas tecnologias na propriedade, fazendo melhoramento, né, nessa gestão da propriedade e também na questão da saúde e do bem-estar animal. Então, exato. eu imagino que também você, ao longo desses 40 anos, com essa experiência toda, também a experiência do dia a dia, da rotina, do campo do dia a dia, te trouxe práticas, né, de melhoria para a organização da sua gestão do dia a dia. Conta um pouco para a gente essa construção desses 40 anos, como que você foi se adaptando ao longo desses anos e fazendo essa transformação tecnológica e inovadora aí na fazenda? Eu nasci com um sentimento chamado incômodo. Eu acho que a gente tem que buscar, sabe, sempre evoluir e estar à frente de tudo. Você tem que ter uma visão, né? O que Sim. aconteceu? Quando eu percebi que eu teria que assumir a fazer, porque eu estava no comércio, daí eu tive que assumir as propriedades do meu pai, e aí eu fui começar a buscar essas informações em universidades, em congressos, e aí quando você começa a ter esse contato, você começa a ver muita novidade, muita história e muita coisa. E comecei a contratar pessoas, porque você não tem a obrigação de ser uma engenheira agrônoma ou uma veterinária, você pode contratar essas pessoas. O que você tem que ter é um incômodo, uma necessidade de saber que você tem que trazer ela para dentro da sua propriedade rural, porque essas informações é que vão trazer essa tecnologia, esse aprimoramento, que foi isso que aconteceu na minha empresa. Quando eu peguei a empresa do meu pai, ela era uma empresa só de pecuária, ela não era assim uma empresa só de extensiva, porque ela já estava nós já estávamos fazendo inseminação artificial, que era muito novo, e aí, a partir daí, eu fui com toda essa informação que eu fui adquirindo, eu fui nesse inconformismo, aumentando a minha capacidade de trazer essa tecnologia para dentro da fazenda. E o grande salto foi quando eu fiz, em 2011, a integração lavoura-pecuária, que eu achei que foi assim uma grande guinada e uma grande
mudança na minha gestão. Uhum. Então, e com essa MBA, inclusive, Ângela, que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, que eu terminei todas as faculdades de design, depois eu fiz a Fundação Getúlio Vargas. Ela me deu assim, com toda a minha experiência, e você sentar de novo no banco, e você ver o que essa moçada está trazendo, o que essas universidades estão buscando, principalmente no Brasil, né? Eu Uhum. acho que foi um arremate incrível com o que eu estava vivendo, com essa coisa que está acontecendo, que está muito. Nossa, hoje, nossa, Ângela, as coisas hoje estão. Eu tenho medo que daqui 10 anos eu não consiga mais acompanhar É, o a, agro. é. A evolução, né, ela é muito rápida também para o agronegócio. A gente vê vários segmentos, né, da economia brasileira tendo essa evolução, esse crescimento muito rápido, mas o agro mostrou para a gente, desde quando chegou a pandemia, que ele também cresce, né, vertiginosamente muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. E eu imagino que durante todos esses anos, é claro que você teve muitas alegrias, tristezas, porque a rotina do dia a dia, né, não é fácil, a lida no campo não é fácil. E as mulheres também sentem, né, um pouco dessa dificuldade. E o fato de você também, ao longo desses anos, ter uma representatividade junto com outras forças femininas dentro do agronegócio, isso acaba te ajudando a reconstruir, né, uma maneira também de você enxergar, né, aquela gestão ali da sua fazenda, porque você vai absorvendo também experiências de outras mulheres que também deram certo, que também foram sucessoras, né, ou dos seus pais ou dos seus maridos. E eu imagino que diante de tudo isso, né, lidar também com essas startups que estão chegando, as novas tecnologias, essa relação com o meio ambiente, do bem-estar animal, a gente começa a olhar para um futuro onde a gente precisa também se preocupar como um todo. Eu digo que é 360 graus, né? A gente se preocupa com sustentabilidade, com o meio ambiente, de colocar energia solar dentro da fazenda, né? Buscando ali umas novas formas também de economia e de sustentabilidade. Conta para mim agora que momento que você está vivendo agora na fazenda. Você já fez uma mudança nos currais da fazenda? Você já se adaptou a essa questão de sustentabilidade ou está se adaptando? Como que você está enxergando esse novo horizonte do agronegócio para dentro do seu negócio? Ângela, a mulher, ela demorou um pouco para entrar mesmo no agro. O problema antigamente da mulher, ela não estava à frente porque eram profissões que pareciam muito distante da mulher. Ela parecia muito bruta, ela parecia uma coisa que a mulher ela não ia conseguir. Então as mulheres procuravam profissões. Então não existiam profissionais mulheres que a gente pudesse colocar dentro das fazendas. A partir do momento que a tecnologia foi entrando, as mulheres começaram a perceber que a força bruta ela deixa de estar necessitando ali naquele momento para a inteligência, para a sensibilidade, para a gestão, para sentimentos que são muito femininos. Então, o que aconteceu? O agronegócio ele se transformou totalmente e, principalmente agora, as mulheres começam a entrar nas universidades, nos cursos, nos técnicos, para buscar um trabalho que pode ser feito pela mulher e principalmente porque a gente tem essa sensibilidade, né? Então, o que acontece? Eu criei esse núcleo exatamente porque há 11, 12 anos atrás, Ângela, eram poucas mulheres que estavam na frente das gestões e tinham poucas mulheres trabalhando com a mão de obra mesmo. Hoje você tem mulheres dentro tocando os tratores, as mulheres estão como veterinária, como zootecnista, pilota, enfim, tem mulheres pilotando avião, Sim. entendeu? Então, por quê? Porque tudo favorece essa mão de obra. Então, mais há 11, 12 anos, a gente era um grupo muito pequeno e a gente não tinha como trocar toda essa experiência.
e aí formou-se esse grupo Núcleo Feminino exatamente para a gente poder dizer do nosso dia a dia, porque você chegava nos grupos masculinos, quantas mulheres tinham? Poucas, né? Então a mulher Sim. era desacreditada. Hoje a mulher ela tem um papel, sabe, de igual. Hoje, esses dias cheguei na fazenda, tinha uma mulher em cima de um caminhão basculante, normal, ninguém acha nada. E o que aconteceu na fazenda? Eu tive várias fases, sabe? Então, eu saí da fase que eu recebi a fazenda, que era só de uma pecuária extensiva, intensifiquei essa fazenda, entrei com a integração lavoura-pecuária, onde você entra com um processo muito mais tecnológico dentro da fazenda, porque é diferente, você mexer com pecuária e você mexer com agricultura são opostos completamente, porque a agricultura ela tem que ter time, ela tem que ter uma mão de obra extremamente especializada. Hoje você tem startups que faz o controle total da sua fazenda, tanto com gado, porque você tem os bottoms que você passa nos currais, que pode ser eletrônico, os currais você pode pensar no bem-estar animal, porque eles são projetados para que o animal tenha sabe, uma dignidade dentro das fazendas, porque é uma coisa que não é só qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, você percebe que o mercado vai exigir cada vez mais que você tenha um bem-estar, tanto animal como de pessoas, que você tenha sustentabilidade de verdade dentro das fazendas. Então, os currais mudam, a forma que você trata os animais, a forma como que você encara hoje. A gestão não é mais, você tem funcionário, não, você tem gestão de pessoas dentro da sua empresa. E quando eu comecei a perceber que o mundo, tá, cobra da gente, e principalmente do Brasil, todas essas práticas, eu fiz uma revolução dentro da minha fazenda, que eu falei, não, gente, chega, não é mais, eu não tenho mais uma fazenda, eu tenho uma empresa, e aí eu estou colocando todas essas startups dentro da empresa, chamei um dos meus filhos já para fazer a sucessão familiar, que é uma coisa que eu vim de uma sucessão, inclusive eu já fiz várias palestras, tá? Uhum. Explica exatamente que isso é um processo natural. A aceitação da gente ter que deixar esse lugar para colocar um filho ou então uma gestão profissional é uma coisa que é certo. A morte ela é certa. Ela não é um fato que, ai, nossa, muito mimimi, ai, não. Eu já tenho um filho que já está sendo preparado como meu sucessor. Hoje ele já vem trazendo, ele é um zootecnista, então ele traz toda uma tecnologia que ele trouxe da faculdade dele. A moçada que está entrando lá, ela vem todo como técnico agrícola, como gente que... Porque você já não pode mais pegar gente que não saiba nem o que é um e-mail, entendeu? Então, hoje a minha fazenda, eu estou como CEO, mas mais respondendo como a presidente geral, e eu venho com cargos que é uma pirâmide, porque eu não tenho mais uma fazenda, Ângela. Hoje eu tenho uma empresa rural. Sim. E eu fico imaginando, né, nesses últimos 40 anos, como que você conseguiu dar conta de tudo isso? Porque é filho, aí você vem de Rondônia, vem para São Paulo, depois volta para Rondônia, tem que, né, dar esse apoio ao núcleo feminino, porque vocês foram pioneiras, né? Então, assim, dar todo esse apoio, também organizar as reuniões, discutir, né, os negócios que são de vocês, mulheres, e não são dos maridos, essa troca de experiência. Como que é lidar, como que foi lidar com tudo isso, Carla? Então, esse núcleo foi uma coisa foi uma experiência tão legal, Ângela, porque, na verdade, o núcleo, o que a gente faz? A gente se reúne e chama assim, pensadores. Qual que é o assunto que tem esse incômodo, né? Então, nós tivemos, a última reunião foi sobre os problemas trabalhistas. Nós tivemos a modificação toda, mas ainda tem muita coisa discutida entre o bem-estar animal, sabe? Então, são assuntos que têm que ser tratados. Então, a gente traz essas pessoas
se discute tudo isso. E esse ano eu estou entregando esse núcleo, né? Então, nós fizemos uma série de outras reformulações dentro do núcleo, porque a gente mexeu. Nós somos a primeira, e eu não sei se tem outras associações de mulheres que são totalmente oficializadas. Nós temos. Então, nós fizemos uma mexida no nosso estatuto e tudo para que ela fique moderna, sabe, Ângela? Sim. Então, Criaram regras, né? nós já tínhamos muitas regras, mas Uhum. nós até tiramos um pouco de regras, tá? E criamos mecanismos que as pessoas possam interagir mais. O que a gente quer? A gente quer inspirar outras mulheres, porque o nosso grupo ele não é um grupo grande, ele não quer ser grande. A gente quer ser sólido e a gente quer inspirar outros tantos grupos que começaram a surgir. O próprio Congresso mesmo, quando surgiu, nós fomos apoiadores, porque eles surgiram muito pequenos. Eles achavam que iam ter 300 mulheres, começaram com quase 900, tá? Porque eles não achavam que vinham mulheres e tinham tantas mulheres. A partir do momento que as pessoas começam a ver que sim, que as mulheres agora estão trabalhando no agro e tem que existir um fórum que as mulheres possam falar, como a gente tem falado, né, de mulher para mulher, porque mulher tem isso que você falou, né? Eu sou mãe, fui mãe, tive 3 filhos, formei 2 médicos, um zootecnista. Agora eu tenho netos que eu quero dessa forma mesmo também mostrar esse agro, que é um agro assim, que não é o agro que a sociedade rural mostra. O agro ele é muito mais do que isso, é muito trabalho, é muita dedicação, é muito amor que a gente tem que ter. E aí, esse ano, eu vou entregar esse núcleo e ano que vem eu começo uma nova trajetória dentro da minha empresa, que eu vou ser responsável pelos novos negócios, sabe, Ângela? Uhum. Eu quero diversificar ainda mais dentro da propriedade rural, porque hoje a gente está falando até de irrigação, a gente tem que intensificar essa questão do que você tem de resíduos dentro da fazenda. Tem tanta coisa que você pode aproveitar dentro do meio ambiente, do seu negócio, ajudando o meio ambiente, ajudando a sua gestão, que hoje você não vai mais parar de discutir esses assuntos. Que tanto o núcleo como o Congresso tem essa função de trazer ferramentas para que essas mulheres que estão ali se toquem. Ó, gente, não é mais você ficar esperando ali acontecer coisas. Hoje, se você não buscar conversar com outros grupos e entrar nisso tudo, você não vai acompanhar, porque o Brasil tem uma obrigação de produzir alimento para uma grande quantidade de países que estão. Você vê o problema que está acontecendo agora, né, Anja? Sim. O mundo tem um É. problema sério de alimentos. Sim, eu falo que aqui dentro do podcast Agrotalk, quando eu estou batendo papo com outras produtoras rurais, pesquisadores, que hoje a mulher, né, que está centrada no agronegócio, trabalhando em qualquer esfera dentro do agronegócio, ela precisa estar com os ouvidos abertos para nos temas atuais que estão acontecendo dentro do mercado, o cenário macroeconômico brasileiro e mundial, né? O que as cooperativas de crédito estão falando, o que está acontecendo com as commodities de uma forma geral, quais são os fatores que estão influenciando tanto o agronegócio, né? Para ela poder fazer um planejamento da empresa que seja menos complicado possível. E é claro que eu vou tocar aqui no assunto do clima, porque o clima hoje ele é um fator que impacta muito a vida do produtor rural, desde quando ele vai tomar uma decisão para preparar o solo para uma nova safra, desde quando ele tem que tomar uma decisão se ele vai usar um tipo de fertilizante, um biológico, como ele vai fazer uma agricultura regenerativa, né? O clima, ele acaba também sendo um fator muito importante, já que o produtor rural trabalha numa fábrica a céu aberto. Estão dentro desses temas, né, que eu acredito muito que no núcleo vocês já debatem bastante, trocam ideia com as mulheres, mas é uma preocupação, né? As produtoras rurais precisam estar atentas sempre
aos temas atuais do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Como que você vai estar planejando esse enfrentamento agora para 2023? O que você está visionando? Então, nós lá na empresa fazemos todo ano um planejamento. Por Uhum. mais que a gente se planeje, tudo é o que você falou. Os mercados estão muito estranhos, né? Porque a gente depende de uma série de fatores. Agora, o pior fator, na minha opinião, é realmente o clima. Se cada produtor rural cumprir a sua obrigação, assim, com o meio ambiente, né, de tem que ser assim aquela conscientização, não é a Sim. obrigação. Eu acho que é uma conscientização e que eu acredito hoje, Ângela, que os grandes proprietários rurais, os pequenos, os médios, que todos no Brasil já chegaram a essa conclusão de que a gente vai ter que ter esse cuidado com o meio ambiente. Porém, nós dependemos do clima e esse clima não sabe-se. Então, o que nós podemos fazer? Nós precisamos fazer com que as políticas públicas, como seguro rural, como todas essas coisas, venham a ser implantadas de verdade no país. Porque hoje nós temos um problema sério. Hoje, os seguros rurais, porque tudo bem, você faz o planejamento, eu já me planejei, sabe, Ângela, para vários anos. Eu sei o que eu vou plantar. Só que, olha, como esse ano mesmo, nós acabamos não colhendo milho como a gente planejou, porque cortou a chuva, sabe? Sim. Nós não conseguimos plantar tudo porque nós tivemos um problema de falta de chuva. E tudo que você faz, quem é que paga esse prejuízo? O que mais planejado que a gente faça não depende só da gente, depende do clima. Agora nós estamos com essa guerra, então nós temos um problema sério com adubos, com fertilizantes, com tudo isso, e isso vão ter que ser políticas públicas que vão ter que ser implantadas dentro do país, em que a gente possa explorar todo esse potencial que o Brasil tem, né? Eu acredito que o Brasil possa ser daqui a médio prazo, nós possamos não precisar tanto comprar todas essas coisas que a gente tem que a gente está bloqueado de outros países, porque nós somos um país, uma nação muito rica em minerais, em fertilizantes, em tudo. O que falta é focar no agro mesmo e encarar o agro como sendo um grande força que o país tem. E, claro, Ângela, não ficar só focando, só o agro, nós temos que revitalizar a nossa indústria. E nós agora temos que criar sair dessas dependências que nós tivemos desses outros países, porque o país tem que ser independente como uma nação, tanto no agro como na indústria, ligar o campo com o rural, fazer com que o rural tenha orgulho, sabe, do Sim. agro, entender que nós somos uma única nação e que precisamos trabalhar juntas. Você enxerga esse salto também para a pecuária hoje, utilizando dessa tecnologia, dessas instituições como a Embrapa auxiliando vocês também nesse trabalho? A pecuária, ela teve um salto, viu, Ângela? Eu acho que a pecuária está tendo um salto muito grande, graças a Deus. Por quê? Porque é como eu te falei, quando a gente começa a ser realmente um produtor eficiente, você faz conta de tudo. Quando você vê que a agricultura está entrando e que você não consegue mais com a pecuária bater os números, tá? Você começa a ver, não, gente, eu tenho que chegar ao mesmo patamar, porque não, entendeu? Então você Uhum. começa a ver, tá? Que não adianta mais você plantar um capim, botar um gado e tirar. Você tem que, do mesmo jeito como é feito na agricultura, você tem que investir. E tem que investir em tecnologia na agricultura, tá? E na pecuária. E na pecuária ela ficou muito tempo parada. As pessoas ficaram ali, porque extensivo. Não tem mais espaço para o extensivo.
Hoje nós temos que intensificar, temos que fazer conta, porque se você fizer uma pecuária como está sendo feito, com os mesmos critérios da agricultura, você tem resultados, não digo iguais, mas muito parecidos, sabe, Ângela? Eu lá na fazenda estou implantando um módulo agora que vai ser os novos negócios, tá? Porque o que a gente fez? A gente está abrindo áreas para colocar a agricultura nessas áreas que são de pecuárias. A gente tem que intensificar muito essas áreas. Então, o que nós temos que fazer? Levar água encanada para todo esse gado. Nós temos que melhorar essa pastagem para que esse gado coma o que tiver de melhor ali, porque é igual o produtor, se ele não coloca adubo, se ele não coloca uma boa semente, se ele não coloca um bom tratamento ali para pragas e tudo, ele não colhe. Então, a pecuária, ele começou a perceber que ele vai ter que fazer esse investimento maciço, porque a área que ele tem hoje, ela tem que ser muito bem trabalhada. E o que acontece? E ainda ele pode utilizar do semi-confinamento, que são essa questão da alimentação, do confinamento, essas tecnologias que você faz com que o animal tenha um bem-estar, que ele nasça, que ele seja acariciado, depois ele vai para esses pastos muito bem feitos, para que depois ele venha para a intensificação com grãos. Então, a pecuária hoje, ela percebeu aqui no país, tá, que ela vai ter que ter os mesmos números que a agricultura para ela poder estar existindo dentro de uma propriedade rural. Então, é isso que o produtor começou a fazer. Então, milhões de tecnologias. Hoje, Ângela, lá na fazenda não tem mais nenhum animal que não tenha um bottom. Porque o animal entra dentro do curral lindinho, bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, e ele vem com um bastão ali, eu sei da vida dele, quando ele nasceu, quanto ele pesava, quanto ele está, sabe? Isso é difícil? É caro? É caro. Só que, gente, cadê as cooperativas? Gente, vamos sair desse mimimi. Ah, mas é porque se unam em cooperativas, porque o pequeno só é pequeno quando ele é sozinho. Você tem um monte de opções e não esperar só o governo. Unam várias. Os vários podem fazer. Você chega para negociar hoje dentro de uma cooperativa, quantos milhões de pessoas podem estar ali e chegar para negociar a compra de semente, de bottom, de vamos contratar técnicos, por que não? Então, vamos mudar essa mentalidade de achar que só é o Estado que tem que está nos servindo e vamos procurar nos unir entre grupos e trazer Sim, toda essa tecnologia, entendeu, Ângela? Como está sim. esse congresso, que a gente pega milhões de mulheres que vêm do Brasil todo, porque o Brasil tem problemas diferentes em qualquer parte, tá? Você chega no Rio Grande do Sul, eles estão com uma cooperativa muito ativa. Mas você chega no norte, ninguém quer se juntar. Vamos se juntar, vamos escutar, vamos tentar entender, vamos nos mobilizar, vamos nos inspirar, vamos conversar, vamos trocar informação, porque nós vamos construir um país que é obrigado a alimentar um mundo que está sem comida, que está sem energia, que está sem água, e nós temos aqui em abundância. Não é isso? É verdade, temos em abundância. E já que você tocou no Congresso, me fala um pouquinho aí, né, da importância desse Congresso Brasileiro das Mulheres do Agronegócio esse ano, né, das lideranças femininas que vão estar lá. Fala um pouco para a gente do que vai ser tratado lá e como que foi a sua participação aí no comitê de conteúdo desse Congresso. Todo ano se discute muito qual é o papel desse congresso, e eu sou uma das pessoas que bato mais. As pessoas que vêm para esse congresso não têm que escutar sempre as mesmas coisas. As meninas todas ali que estão fazendo esse conteúdo, elas estão sempre trazendo coisas muito de pontas. Eu acho assim,
as tecnologias, o meio ambiente, o ESG, que contesta, mas nós temos que discutir. São muitas informações que as pessoas têm que ir lá para ser provocadas. A entrada da sustentabilidade total dentro das fazendas, tá? O cuidado do meio ambiente, porque é isso que os nossos concorrentes e os nossos compradores querem. Nós temos que ver essa parte mais nevrálgica, que eu acho assim, que é muito delicada, que é a sucessão familiar, que as pessoas não levam isso com uma seriedade que eu acredito, porque não adianta você fazer todo um trabalho, tá, Ângela? Trazendo tecnologia, trabalhando, se você não preparou pessoas ou a sua empresa para outro tipo de assunto. Hoje não se fala mais em administrar uma gestão de uma empresa, e essa gestão são várias coisas, e a sustentabilidade, para mim, é uma coisa delicadíssima que vai ser tratado nesse congresso, tá? Então, eu acho o seguinte, gente, venham, porque o conteúdo que é discutido todo ano nesses congressos são conteúdos muito atuais, exatamente para estar preparando o Brasil para esse novo momento que nós vamos ter, que é dentro daquilo que nós temos, dentro daquele Código Florestal, dentro de todos os nossos concorrentes que nos espremem de todas as formas para tentar nos desestimular a produzir. Dentro disso tudo, nós vamos ter que produzir em cima disso, trazendo uma tecnologia que possa não ter mais aberturas diárias, respeitando o meio ambiente, respeitando os animais, respeitando as pessoas, respeitando o nosso financeiro, econômico. Então, nós temos que estar muito atualizados. É isso, Ângela. Acho que o conteúdo desse ano está incrível. E parabéns ao Congresso, parabéns a você de estar chamando, sabe? Fazendo essa chamada, porque as pessoas têm que perceber que o Congresso é o lugar exatamente que você vai ter os pontos mais modernos hoje, que está sendo discutido, e que foi dessa forma que eu consegui sobreviver ao longo desses meus 40 anos à frente da minha empresa, tá? Foi através de buscar esses congressos, essas informações que eu estou sobrevivendo até hoje, tá? E saber que a gente não sabe nada, que a gente está todo dia aprendendo. É isso. Com certeza, eu imagino que muitas dessas mulheres, né, que estão aí já se preparando para vir para São Paulo, acompanhar esse Congresso Nacional, vão querer conhecer você lá pessoalmente, né, falar um pouco da sua experiência, trocar essas ideias. E é claro, para terminar aqui o nosso podcast, eu não podia deixar de brincar com você, fazer uma brincadeira, porque eu imagino que isso aqui é uma pergunta que paira na cabeça de mulheres, né, que olham para você já com bastante experiência à frente, que se inspiram, né, nesse trabalho que você fez e ficam ali imaginando, porque assim, você chegou em Rondônia para junto com a sua família, e você formou ali uma ótica, uma comerciante vendendo os óculos. Carla, a pergunta é a seguinte: é igual vender óculos e vender boi? Ou é muito diferente? Conta para nós e para essas mulheres que estão nos ouvindo. Eu acho que é igual. Muda o produto, tá? Mas é igual. Eu acho o seguinte, Ângela, essa foi um questionamento que eu me fiz quando eu fui obrigada porque eu cheguei em Rondônia, montei essa loja, virou um monte de lojas. Quando meu pai me pediu para que eu assumisse a empresa, eu tive realmente esse questionamento. Aí eu me perguntei, falei, mas o que vai modificar? Boi? Não, gente. O pensamento do comércio, do administrativo, é igual, sabe? A gente só muda as pessoas, assim, aquele grupo de pessoas que você vai ter que ter um diálogo, então o que você faz? Você vai lá e conhece aquelas pessoas. Uhum. Eu fui na porteira, fui conhecer o dia a dia da fazenda, fui ver qual que era o ritmo das pessoas.
os óculos, eu tinha me feito uma imersão, porque também eu comecei do zero. Eu fui fazer uma imersão do boi. Então, então, você simplesmente você usa as mesmas técnicas de gestão do que é o comércio, o dia a dia, você só se aprimora naquele determinado produto que você vê. Mas a coisa é a mesma, o pensamento é o mesmo. Tá? Você é um comerciante, você é um empresário, você é um empreendedor. Empreendedor, exatamente. Eu digo que disciplina, determinação, Sim. coisas que a gente é foco e pronto, vamos parar. Nós hoje podemos dominar qualquer negócio porque nós temos informação, nós somos mulheres. Mulher ela tem a percepção de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Nós temos essa capacidade de acolher, de entender, de escutar que homens não têm. Então, gente, vamos fazer com que o nosso negócio vire, que as mulheres hoje tenham cada dia mais facilidade, que entrem no negócio, que vejam isso como algo produtivo, algo que possa transformar a vida delas. Eu sou uma mulher completamente feminina, estou agora com meus netinhos aqui em casa, uma coisa deliciosa, e não deixo de ser uma mulher de negócios. Sim. Não, sabe, não muda nada, não. A gente tem essa capacidade e vamos em frente, viu, Ângela? E Com certeza. E nós vemos, olha, gente, vocês precisarem de qualquer informação, o Núcleo Feminino está aí para abrir as portas, escancarar tudo aquilo que a gente acumulou. Nós temos site, estamos no Instagram e tudo, sabe, Ângela? Vocês precisando de alguma coisa de mim, eu vou estar no congresso, tem aí, pode escrever, eu respondo, eu sou uma pessoa que eu atendo qualquer pessoa, a qualquer hora, trabalho 24 horas, tá? Como eu amo meus netos, meus filhos, 24 horas, eu sou uma pessoa intensa, tá bom? E estou aí para ajudar. Carla, olha, foi um prazer ter você aqui hoje nesse bate-papo conosco. Espero te encontrar no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio para, de pertinho, né, parabenizar toda esse trabalho que você faz pelo agro, essa gestão, essas tecnologias, inovações que você implementou, porque hoje, quando a gente encontra com inspirações, as mulheres precisam trocar conhecimento. É o conhecimento que faz a mulher suprir esses desafios da rotina do dia a dia e que impulsiona a mulher para cada vez mais ir adiante, né? Enfrentar aí essas adversidades que tem do dia a dia, com muito foco. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada pela sua participação e eu te vejo em breve no Congresso das Mulheres do Agro. Ângela, muito obrigado. Beijo carinhoso a todos que escutaram, sabe, que estiveram com a gente. Muito obrigada. Olha, eu estou aí para colaborar, viu? Muito obrigado mesmo, de coração, Ângela. Beijo carinhoso a todos. Obrigado, Carla, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.